Imagine viver em um mundo onde as mulheres possuem poderes enquanto os homens não têm nenhum. Agora, visualize-se como escravo de uma garota incrivelmente poderosa. Você é obrigado a servi-la, juntamente com diversas outras garotas. Se você acha que no final ele vai pegar a mestra dele, deixa aí nos comentários e fica até o final. O episódio começa em um vilarejo completamente destruído por monstros gigantes que devoraram todos os aldeões, exceto uma garotinha que sobreviveu. Ela se torna uma caçadora, acompanhada por seu leal servo, que luta ao seu lado para combater essas criaturas. Em seguida, a trama se desloca para um dia tranquilo, marcado pelo início de uma reunião na cúpula dos caçadores, em uma dimensão chamada Mato. As pessoas são misteriosamente enviadas para essa dimensão, onde os homens são relegados a trabalhos braçais, enquanto as mulheres lideram o mundo. As alunas, dotadas de poderes concedidos por um pêssego, começam a chegar à escola. Os homens são relegados ao trabalho doméstico, tornando o anime notavelmente feminista. Após as aulas, o protagonista inicia sua vida de trabalho. Enquanto busca emprego, entra acidentalmente no Mato, uma dimensão alternativa do tamanho de Tóquio, habitada por monstros. Para escapar, precisa sobreviver até a chegada de um grupo de resgate. O protagonista é cercado por demônios, mas uma caçadora poderosa surge para salvá-lo. Ela controla monstros e os derrota facilmente, resgatando o protagonista. Se você quer ser resgatado por essa comandante, deixa o like aqui no Mato. A equipe de suporte, composta por garotas com diversos poderes, chega para enfrentar os demônios. A comandante possui habilidades de localização, outra pode transformar o braço em armas de fogo, e uma terceira tem o poder de crescer gigante para esmagar os demônios. A equipe é impressionantemente poderosa. Após derrotarem os demônios, é hora de encontrar a saída do mato. A comandante coloca uma barreira ao redor deles, pois uma horda de demônios se aproxima. A situação fica tensa quando a barreira começa a ceder, e a irmãzinha do protagonista ainda está perdida no caos. Uma ideia genial cruzou a mente dela. A habilidade recém-adquirida, no entanto, revelou-se desfavorável. Ninguém acreditava que ela poderia ascender a uma comandante suprema, mas ela persistiu, esforçando-se para fortalecer-se independentemente de sua habilidade inicial. Decidida a testar seus limites, ela escolheu um homem para experimentar sua habilidade pela primeira vez. A partir desse momento, Yuki não tinha escolha senão aceitar sua nova condição, tornando-se seu escravo. Ao estender a mão para ele, instintivamente, ele lambeu seu dedo, transformando-se em um monstro de nível supremo e obtendo um poder imensurável para derrotar demônios no Main Manana sem qualquer sacrifício. Surpreendentemente, Yuki demonstrou um poder excepcional, eliminando habilmente todos os demônios. No entanto, quem estava no controle era a própria comandante. Restava enfrentar o demônio final, dividido ao meio pela força extraordinária de Yuki, que retornou à forma humana assim que foi libertado. A comandante dispensou todos e decidiu conversar com Yuki, declarando-o seu escravo. Inesperadamente, ela o beijou, marcando o início de uma reviravolta nas circunstâncias. Embora Yuki tenha se tornado seu escravo, a comandante era obrigada a recompensá-lo de maneira equivalente ao seu esforço. Após o beijo, eventos significativos ocorreram, mas não serão detalhados aqui. Yuki, agora dotado de sorte, conquistou um trabalho, poder extraordinário e a atenção exclusiva da comandante. Ao retornar ao QG, todos foram salvos, e Yuki ainda estava absorvendo a realidade de seu primeiro beijo. Os caçadores, responsáveis por manter as criaturas do mato longe do mundo real, desempenhavam um papel crucial. Yuki, percebendo os benefícios, decidiu tornar-se um herói. Indo até o dormitório do 7º Esquadrão, exclusivo para caçadoras de demônios, ele se tornou o primeiro homem a residir ali, preparando-se para ingressar na Força de Defesa contra Demônios. Entretanto, a comandante tinha outros planos. Yuki foi designado como zelador, confirmando que, quando ela disse que ele seria seu escravo, não estava brincando. Agora, ele enfrenta a dura realidade de limpar, cozinhar e realizar todas as tarefas domésticas na casa. Se pensou que seria fácil, está completamente enganado. Yuki agora é oficialmente um membro do 7º Esquadrão, submerso em suas novas responsabilidades. No segundo episódio, Yuki estava se esforçando intensamente no trabalho e deixou o lugar impecável, brilhando de tão limpo. No entanto, um demônio surgiu repentinamente na entrada do QG, embora esta estivesse protegida por uma barreira antidemoníaca. A jovem chamada Nie, também uma caçadora de demônios, explicou a Yuki como funcionava o esquadrão. Existem 10 QGS, cada um responsável por uma parte, sem o 4º esquadrão devido à superstição do número 4. O demônio próximo ao QG era fraco e poderia ser ignorado, mas foi rapidamente eliminado por outra caçadora com habilidades perigosas. Algumas garotas ficaram nervosas com a presença de Yuki na casa, então ele preparou um banquete para impressioná-las, mostrando sua dedicação. No entanto, ao conversar com a comandante, Yuki expressou sua insatisfação por se tornar um escravo doméstico e aceitar tal posição apenas para caçar demônios. A comandante exigiu que as garotas respeitassem Yuki como uma delas, pois agora ele fazia parte do esquadrão. Yuki ficou encarregado da vigilância, mas de sua posição, acabou vendo as garotas tomando banho. Uma delas, a loirinha, flagrou Yuki e tirou uma foto para chantageá-lo, tornando-o seu escravo particular. Além de lidar com as tarefas domésticas, Yuki tentou apagar a foto
foto escondido enquanto a loirinha lia mangá, mas ela percebeu seus planos. Ela passou a chantageá-lo, tratando-o mais como um animal de estimação do que como um ser humano, especialmente porque ele ficaria sozinho em casa com ela enquanto as outras estavam em missão. A loirinha convidou Yuki para jogar videogame, com a aposta de que o perdedor teria que tirar uma peça de roupa. Yuki pensou que teria vantagem, mas acabou perdendo todas as partidas. A loirinha, satisfeita em ver a reação dele, decidiu tirar as roupas à força, incapacitando Yuki como punição. A situação de Yuki como escravo ao quadrado se tornou cada vez mais desafiadora e imprevisível. Ela acabou tirando a roupa dele e ainda deu uma zoada nele, dizendo que era pequeno no momento da brincadeira. A barreira estava sendo atacada por um demônio de rank mais alto, só que Airen decidiu que vai lutar contra ele sozinho, no mano a mano. Ela ficou gigante, foi para cima dele, rolou um combate muito épico, e ela realmente é muito forte. Estava levando vantagem no combate e venceu o demônio facilmente. Só que depois de gastar muita energia, apareceu mais um para lutar, só que esse era diferente porque absorveu outros demônios para ficar maior e mais forte. Como Airen gastou toda a energia dela, não conseguia mais se transformar, e agora o Yuki vai precisar entrar em combate também. Ele se lembrou que quando se transformou foi quando teve contato com a comandante, então foi atrás de uma peça de roupa dela, começou a lamber, e até que estava dando certo, mas ainda era fraco para se transformar completamente. No fim, ele pegou as botas dela, começou a lamber, e conseguiu se transformar, mas não completamente. Já era o suficiente para arregaçar o demônio na base da porrada. Depois que venceu o demônio, voltou ao tamanho normal e acabou caindo no meio do Sugo e Decai da loirinha. Depois que voltaram ao normal, ela viu que a peça dele estava com um tamanho diferente. Parece que ela ficou um pouco interessada. Por fim, como recompensa, ele ganhou uma massagem da comandante, porque ela sempre tem que dar uma recompensa em troca do trabalho que ele faz. Depois que a loirinha viu que não deveria, agora ela ficou interessada nele. Com certeza veremos muitas coisas boas acontecer daqui pra frente. Ela realmente ficou apaixonada. Em outro lugar do mato, estava rolando um combate, e outro esquadrão estava envolvido. Todos os caçadores foram exterminados, e finalmente apareceu um boy de verdade, extremamente poderoso. Para completar, essa garota está procurando pelo Yuki em algum lugar do mato. No episódio, um portal se abriu na dimensão do mato, e a comandante chegou junto com Yuki. Ela rapidamente o colocou para trabalhar, e ele percebeu que a viagem interdimensional é mais rápida do que do mundo real para o mato. A comandante chegou toda arrumada, e Yuki percebeu que teve sorte. Eles decidiram dar um passeio para relaxar, e Yuki notou a beleza da comandante, especialmente quando ela está arrumada. Enquanto isso, no mato, a loirinha procurava por Yuki, mas ele já estava com a comandante. A comandante levou Yuki até o túmulo do vilarejo dela, onde anos atrás um demônio chamado Unishifre destruiu tudo. O objetivo dela é reencontrar esse demônio e derrotá-lo. Quando era hora de voltar para o mato, Yuki pediu uma pausa para tomar sorvete. Eles foram à sorveteria, e a comandante, que prefere o mato, aproveitou a sobremesa. No entanto, receberam uma ligação urgente sobre algo acontecendo no mato, e eles precisaram voltar imediatamente. Ao chegarem, descobriram uma cratera a quilômetros da base deles, algo que nunca tinham visto. Eles investigaram e encontraram demônios dentro. A loirinha os derrotou facilmente, mas um demônio mais poderoso, Unishifre, apareceu com uma demonia humana ainda mais forte. O combate começou, e Yuki, como presidente, é a única esperança contra a demonia poderosa que se alimenta do pêssego do poder. A batalha intensa entre a comandante e a demonia começou. Essa demônio humanoide estava procurando pelo irmãozinho dela. O irmão é obcecado por ela e ela está procurando por ele já tem uma eternidade. Enquanto isso, o combate está acontecendo, mas o que espanta é que é a primeira vez que eles veem um demônio que fala do nada. Apareceu um monstro gigantesco e ela destruiu o monstro facilmente, como se não fosse nada, e ainda deu um monstro por escravo dela comer. Ela realmente tem outro patamar de poder. Ela então puxou Yuki com seus próprios cabelos. Quando ela olhou para ele, percebeu algo estranho. A comandante apartou a briga bem na hora e tentou dar um ataque surpresa, mas tanto a garota demônio quanto o seu escravo meteram o pé de lá, deixando a comandante irritada. Ela estava frenética para vingar sua própria família, mas percebeu que não teria como e decidiu recuar. Eles voltaram para a base e todos os membros tiveram ferimentos leves, então foi tranquilo, mas ainda assim, ela vai ser obrigada a recompensar ele pela batalha. Ela ficou basicamente pisando nos ovos dele. A condição da habilidade dela é tão surreal que ela sempre faz o que ele quer na mente dele, então ela não pode controlar o que ele quer como recompensa ou não. Isso significa que ele realmente quer que ela pise nos ovos dele. Ela ficou lá pisando um tempão nos ovos dele enquanto isso ela estava analisando a situação. Ela nunca viu um demônio que tivesse inteligência ou pudesse falar. Pode ser que seja uma nova raça, mas Yuki acredita que seja a irmã dele. Quando ele olhou para ela, teve a sensação de que era a irmã dele. Enquanto isso, ela foi tirando as botas para pisar nos ovos dele descalça. Essa cena aqui é bem bizarra porque ela coloca o pé na cara dele e massageia exatamente onde você está imaginando com os pés. E tudo isso foi um plano dele para ter a melhor visão possível. Depois disso, Yuki foi preparar um rango para a galera porque ele é um escravo usado em batalhas e também faz todo o trabalho no QG. A panela estava transbordando e uma garotinha mandou ele se ajoelhar diante dela. Assim que ele se ajoelhou, ela começou a fazer um carinho na cabeça dele. Esse cara tirou a sorte grande. É o cara mais sortudo que eu já vi. Todas as waifus gostam dele. Enquanto isso, do outro lado do mato, a suposta irmãzinha dele tinha se encontrado
com outra demônio que cura os ferimentos, enquanto ela lamia a ferida e tem várias outras da mesma raça que ela. Agora ela quer ir atrás do Yuki porque ela sentiu uma espécie de conexão especial com ele. Depois de preparar o rango, Yuki foi tomar um belo de um banho. Essa cena aqui a gente pode pular, mas eu te garanto que acontece muita coisa boa aqui. Só que, para piorar, assim que ele saiu do banho, ele se deparou com outra waifu trocando de roupa na frente dele. Eu te falei que esse cara é muito sortudo. Ela correu atrás dele com a serra elétrica e, assim que ele saiu de sua base, outras caçadoras chegaram do nada. Elas fazem parte de outro esquadrão que fica em uma região diferente do mato. Elas vieram ver o escravo pessoalmente. Assim que as outras comandantes chegaram lá, elas foram diretamente conversar sobre o incidente desses novos demônios com inteligência que estão aparecendo. Eles vão ter que reforçar ainda mais a defesa contra os demônios. E as outras comandantes acham que o grupo do Yuki são os mais fracos que protegem o mato de alguma maneira. Elas querem acabar com esse esquadrão. E elas ainda vieram explicar para as pessoas do grupo que não confiam nos seus próprios companheiros. Parece que vai rolar uma rinha entre esquadrões agora. A comandante desafiou os outros esquadrões para um duelo. Vai ser um combate de exibição dentro do mato, como se fosse uma partida de disputa de força e habilidade. O combate vai ser individual contra cada uma das caçadoras, e as outras comandantes aceitaram o desafio. Elas foram embora pelo portal para se prepararem para esse combate. Então, o waifu de cabelo verde pediu à comandante uma ajuda para se preparar para esse desafio. Ela aceitou a ajuda e já entregou o Yuki para ser o escravo dela. Todas as garotas encheram a pança com o rango que o Yuki fez, e depois de se fartarem com a comida, tá na hora de começar os treinos. Eles já foram direto pro mato para treinar, e essa garota do cabelo verde tem uma habilidade bem peculiar. A habilidade dela é armazenar a habilidade de outras pessoas em um smartphone, e com isso, ela pode usar as habilidades de quem ela quiser. Isso significa que ela pode usar a habilidade da comandante, e com essa habilidade, ela vai poder vencer as outras comandantes. Vários demônios apareceram, e ela acabou transformando o Yuki para usar ele como escravo. Só que dessa vez, ele assumiu uma forma totalmente diferente da forma que ele assume com a comandante. Essa forma é mais fraca, só que é bem mais rápida do que o normal. Ele não consegue dar tanto dano, mas pode vencer na velocidade e na quantidade de golpes. Ela poderia escolher várias habilidades, mas ela quer usar a habilidade da comandante. Do nada, ela ficou mostrando as roupas de baixo para ele, e essa é a condição para usar a habilidade dela. Ela não consegue mover o corpo até que o Yuki receba a recompensa. É sempre algo bizarro que acontece. Aconteceu uma série de coisas bizarras. Dentre essas coisas, ela literalmente sentou na cara dele. Mas deixa isso para lá, né? Vamos focar no objetivo. Ela também explicou que não consegue usar a habilidade com a força total do verdadeiro dono da habilidade. Ela só pode usar uma amostra. Ela até contou um pouco da história dela. Ela sofreu quando era criança e sempre ficava doente. Por isso, decidiu que vai vencer todo mundo que desafiar ela. Voltando para o QG, ela compartilhou uma história triste com ele, e está determinada a usá-lo a todo custo para alcançar seus objetivos, embora seu principal sonho seja ser uma heroína e salvar a todos. Durante uma longa conversa, criticaram outros comandantes, incluindo uma que possui o poder de controlar o tempo. Enquanto essa comandante tomava banho, sentiu sua orelha queimar e usou suas habilidades para congelar o tempo. Empolgada, ela se prepara para enfrentá-los, explicando que controlar o tempo exige grande esforço e energia. A estratégia é vencê-la pelo cansaço, tornando Yuki mais rápido do que ela pode manipular o tempo. Yuki concentra sua força nas pernas, aumentando sua força, mas perdendo força nos braços. Após muita batalha, Yuki fica cansado e ela precisa recompensá-lo antes de retomar o treinamento. A comandante aparece novamente, oferecendo uma dica. Sua habilidade funciona melhor enquanto montada em Yuki. Ao subir nele, Yuki se sente mais poderoso e consegue derrotar o demônio de maneira impressionante. Os dois continuam treinando, ela recompensando Yuki regularmente. Chega o dia do duelo. As comandantes chegam através de um portal, com algumas cenas de banho não mostradas. A batalha é simulada dentro de uma barreira mágica e protegida por identificação. A garota de cabelos verdes enfrenta a que controla o tempo, enquanto Yuki é transformado em escravo. Durante a batalha, Yuki dá um golpe poderoso, mas a comandante retrocede no tempo. Parece que ela já estava cansada, indicando que já usou sua habilidade. Quando Yuki pula sobre ela, o episódio chega ao fim. O anime tem seus momentos, embora contenha algumas cenas desnecessárias. Se está curtindo o vídeo, deixe um like e inscreva-se se ainda não o fez.